Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo e vamos lá, rapaziada, para falar da rodada de número 12 do Cartola FC, uma rodada complicada onde teremos apenas 6 jogos, devido a termos aí o Mundial de Clubes e também uma data FIFA nesse mês de junho, tá? Então vamos trazer apenas aí algumas dicas aqui, alguns times aqui para vocês aqui com potencial para a rodada 12, tá? E dessa vez a gente vai falar do nosso time Tiro Curto. Já soltamos na semana aí, né, no início da semana o nosso time principal e agora vamos falar do nosso time Tiro Curto. Foram muito bem na rodada de número 11, tá? Poderíamos ter um pouco melhor, mas conseguimos acertar um SG, passamos dos 100 pontos, né? Faltou ali um detalhezinho ali de ter pelo menos um Luiz Araújo ali pra gente poder bater campeão nas ligas, mas acredito que trouxemos boas opções aqui pra vocês aqui. E se você pegou essas opções aí, pode ter ido muito bem aí fazendo o seu feeling, dando o seu próprio pitaco aí no seu time, né? Porque é o que eu aconselho. Não aconselho você simplesmente copiar o time. Às vezes a gente erra um jogador e no tiro curto pode ser simplesmente fundamental, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, falar dos times tiro curto. A gente sempre traz duas opções, uma um pouco mais cara, outra um pouquinho mais barata, tá? Mas antes vou pedir aquele favorzinho pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. E aí, galera, também tem as nossas ligas, tá? Nossas ligas tiro curto já estão com as inscrições abertas, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Liga de R$1, R$2 e também de R$5. Vai ser a última liga tiro curto antes da parada pro Mundial. Então já aproveita e coloque seus times lá, né? Pra quem sabe aí, antes do Mundial você já faturar uma graninha aí no Cartola FC. E também, galera, seja membro do nosso canal. A gente tem o nosso plano de membros aí, tá? Aqui barra sócios também, né? De R$2 e de R$7,99, tá? De R$1,99 e R$7,99. De R$1,99 você vai ter direito aí nas lives a ter o seu comentário aí como prioridade, e o de R$7,99, além de você ter os comentários como prioridade nas lives, você também vai participar do nosso grupo exclusivo de ligas, dicas exclusivas aí num grupo fechado só para quem é membro do canal, tá? Também análises aí dos seus times, tá? Uma live exclusiva apenas para os membros com aprofundamento em dados e estatísticas para vocês, tá? Então o link tá embaixo aí, é só você... Link não, né? Tá ali escrito ali, ó, seja membro, é só você se tornar membro. Se você se tornar membro Elite, você tem direito a tudo isso, beleza? E também, se você quiser fazer pelo Pix, é só me chamar no privado aí que a gente conversa e você pode ser também membro por lá, beleza? Então é isso aí, galera. Sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo falar de rodada 12 times tiro curto. Então tá aí mostrando pra vocês a nossa última pontuação, fizemos 105 pontos aí no nosso time 1, né? Fomos muito bem na rodada, cara, fomos muito bem aqui, colocamos o Caio Jorge, o capitão aqui foi muito bom, infelizmente o Wesley não jogou e quem jogou foi o Escobar, que não foi bem na rodada. Se a gente tivesse colocado um outro lateral, poderíamos ter ido melhor, de repente aqui colocado aqui um lateral Varela, por exemplo, aqui, mas realmente aqui o Wesley não indo a campo aí quebrou um pouquinho aí o nosso time, tá? Agora vamos falar, galera, então da montagem do nosso time e trazer pra vocês aí as dicas pra rodada de número 12. Então tá aí, galera, vamos começar a escalar o nosso time pra rodada 12, mas antes eu quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, que a gente vai fazer conteúdo pro Mundial de Clubes, tá? Vamos fazer campeonatos pro Mundial de Clubes, vamos trazer também aí, pelo meio de campeonato a gente vai ter uma mensal garantida. Eu não sei se vai dar pra gente fazer tiro curto, porque vai depender dos horários dos jogos, se vai fechar o mercado todo dia, como que vai ser aí no Cartola, né? Fechamento e abertura do mercado. Então, de repente, a gente faz aí apenas uma mensal ou, de repente, até um mata-mata aí pra poder a gente brincar aí, né, enquanto tá rolando o campeonato mundial. Então, acompanha aqui o nosso canal, tá? Como eu já falei, se inscreve aí, porque a gente vai soltar, além de conteúdos no Mundial, a gente vai preparar ligas muito bacanas pra vocês aí, tá bom? Ó, lembrando que aqui, galera, a gente não faz aqui as opções aqui de jogador por jogador na defesa. A gente traz os SGs viáveis pra rodada e aí fica a seu critério de escalar ou não os dois SGs que a gente vai trazer aqui nos nossos times ou pegar as outras dicas que eu vou dizer pra vocês aqui. Como a gente tem poucos jogos nessa rodada, claro que teremos poucas opções de SG. Começando aqui, então, galera, um SG que eu já acho interessante aqui é o SG do Galo, tá? Jogando em casa contra a equipe do Corinthians, que não vem bem no campeonato, não conseguiu marcar gol em casa e fora de casa não tem vindo tão bem, mas a volta do Rodrigo Garro pode dar um up aí esse ataque do Corinthians. E eu vejo o Atlético Mineiro aqui com potencial, mas correndo alguns riscos aqui, desculpa, é o Internacional, né? O Internacional não vem bem, é a mesma análise que eu ia fazer do Corinthians. Não fez gol em casa e tem sido muito difícil aí alguns jogos do Inter, mas tem um ataque perigoso. O problema é que o Inter vai ser o Alan Patrick, né? Que é um dos articuladores desse meio campo. Então, cresce a possibilidade de um SG do Galo, então eu acredito que sim, tem possibilidade boa aqui para SG pro Atlético Mineiro. Outro SG que eu acho interessante pode ser o do Fortaleza. Esse aqui muito mais arriscado. O Fortaleza tomou muitos gols nos últimos jogos, inclusive em casa.
É um SG um pouco mais ousado, mas eu acho que vale a pena. Outro SG que eu acho muito bom, que talvez seja o melhor SG da rodada, é o do Cruzeiro. Eu já vou fechar com ele aqui, né? Afinal de contas, tem poucos jogos, então não dá pra gente ficar também inventando muito. Vou com o Cássio. O Cruzeiro vem de muitos SGs seguidos aqui, ó. 5 SGs, ó. 5 jogos sem sofrer gol. O Cássio aí vem muito bem numa sequência excelente de SGs, tá? Gosto também do SG do São Paulo. Parece que o último jogo do São Paulo fora de casa acendeu um alerta, né, contra o Bahia. E parece que a equipe pretende dar uma resposta jogando em casa nessa última partida antes dessa parada. Então vejo um potencial para SG aqui contra o fraco Vasco da Gama, que tá muito mal no campeonato. Outro SG possível também é o do Red Bull Bragantino, mas vai jogar contra uma equipe muito perigosa, que é a do Bahia, né? Então é um SG viável, mas um pouco mais difícil, né? Eu acho. E o do Grêmio, são SGs que eu acho interessante pra rodada também. O Grêmio tem uma possibilidade boa contra o Corinthians, como eu falei, o Corinthians não vem fazendo bons jogos, né? Inclusive, não conseguiu marcar gol em casa, que é a mesma análise que eu fiz do Internacional, mas a volta do Rodrigo Garro pode dar um upgrade aí nesse time. Como o Inter perde com a saída do Alan Patrick, o Corinthians ganha com a chegada do Rodrigo Garro. O problema é, desde que o Rodrigo Garro chegou no Corinthians, ele tem o mesmo problema do Memphis Depay, que é jogar muito bem em casa e fora de casa nem tanto. Então os dois costumam oscilar bastante. Quem lembra do Rodrigo Garro no passado era basicamente isso aí, tá? Inclusive o time do Grêmio aqui tem 3 SGs e vem de um SG fora de casa. O Mano Menezes defensivamente costuma ser um bom técnico. O problema é, vai valer a pena colocar jogadores do meio pra frente? O Grêmio não costuma fazer muitos gols. Os times do Mano Menezes são times um pouco mais defensivos, né? Mas vale a pena aqui como SG o Grêmio, beleza? Então vamos lá, galera. Agora vamos começar aqui a montar aqui a nossa defesa com a zaga do Cruzeiro e já voltamos com o meio campo e ataque. Então tá aí, galera, fechada a nossa defesa. Tem algumas dúvidas aqui, então estamos indo com o William e Vidalba, tá? E aí no banco eu coloquei aqui o Fagner e o Jonathan Jesus, tá? Goleiro é o Cássio, Fabrício Bruno e Vidalba na dupla de zaga, Kaique Bruno e o William, tá bom? Vamos passar então agora para o meio de campo. E no meio de campo, claro, o Matheus Pereira vai estar no meu time, tá? Acho que tem um potencial muito bom pro Matheus Pereira nessa rodada. Pochettino é outra boa opção para essa, tá? Claro, a gente tá fechando a defesa aqui do Cruzeiro, então, galera, eu não vou também ficar inventando muito. Matheus Pereira tem que estar no time. O Rodrigo Garro pode ser uma aposta interessante, mas fora de casa, como eu falei, não costuma ir tão bem quanto em casa. Pochettino, cara, tá com uma média muito interessante, gosto dele para essa rodada, ó, subiu bastante aí desde que chegou, né, de lesão, vem muito bem aí na equipe do Cruzeiro, tá? Outro jogador que eu gosto muito para essa rodada no meio de campo é o Vidia Sante do Grêmio. Olha quanto ele fez aqui na última rodada, 12 pontos, cara, tá muito bem também, tá? Gosto também muito do Rubens, tá? Acho que tem um potencial muito bom para essa rodada, eu vou fechar com ele, beleza? Contra o Internacional deve fazer muitos desarmes. Outro cara muito bom é o John da equipe do Red Bull Bragantino. Tem uma mitada, aí tem outra jogada média e normal e bom, e ele é um cara muito oscilante, mas vale a pena pra rodada, tá? Gosto também aqui do Cristaldo, cara, ele fez 7 pontos na última rodada, eu acho que vale a pena assim ficar de olho no Cristaldo, tem um potencial bom pra essa rodada aí, tá? Cara, também interessante também é o Jean Lucas do Bahia, mesmo jogando fora de casa contra a forte zaga do Red Bull Bragantino, é um cara que costuma pontuar com média básica, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho nele, tá bom? Eu tava de olho aqui no Mateuzinho do Vitória, mas, cara, eu acho um pouco arriscado aqui, vai enfrentar uma defesa muito difícil e parece que não vai pro jogo aqui também, não tá entre os prováveis da equipe aqui do Vitória, né? Outro cara interessante aqui pra rodada pra gente fechar aqui é o Lucas Ferreira. Pouca gente fala dele, mas é um garoto que tá sempre entregando média básica e se fizer um golzinho vai passar aí dos 10 pontos, tá? Vale a pena ficar de olho no Lucas Ferreira do São Paulo. E eu acho que basicamente é isso aí também, galera. Como eu falei, não temos muitas opções não, com poucos jogos aí vai ser um pouco complicado, tá? Pra fechar esse meio de campo aqui, eu vou de Pochettino pela média básica e pelo Fortaleza precisar muito dar uma resposta na volta aí jogando em casa, tá? Agora vamos passar pro ataque. No ataque eu vou de Caio Jorge aqui, claro, não tem muito mistério, é um dos caras que estão brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com 8 gols, tá vindo muito bem na temporada, 2 gols, mitada atrás de mitada, ó, aqui, se eu não me engano, ele é o jogador com mais média de pontuação do Cartola, o jogador que mais pontuou no Cartola, então não dá pra deixar de fora. Querendo ou não, ainda gosto do Pablo Verratti pra essa rodada, o São Paulo precisa ligar um alerta aí, porque tá mal no campeonato, mas eu acho que vale a pena sim o Verratti, tá? Gosto também aqui do Hulk, vou fechar com ele pra essa rodada, mas o Rony também é excelente opção, tá? Mas eu vou com o Hulk, afinal de contas é o cobrador de pênalti de falta da equipe do Galo, vale muito a pena. Outro cara que eu gosto também seria o Wesley, mas sem o Alan Patrick eu não vejo assim o Inter tão forte ofensivamente, tá? Rony, ótima opção também, ele já tem aqui seus 3 gols no campeonato e marcou gol na última rodada de novo, o problema é que oscila muito, né? E o Christian Oliveira, que sempre tá fazendo boas pontuações, nessa última fez mais 13, aqui fez 3, aqui fez 7, aqui fez 13, então tá sempre pontuando muito bem, com média básica, e quando marca gol passa facilmente dos 10 pontos. Gosto também aqui do Eric Pulga, mesmo sendo contra o forte Red Bull Bragantino, que vem
muito bem defensivamente, ainda vale muito a pena. O Borré é um cara que corre por fora, mas como eu falei, sem o Alan Patrick perde demais a equipe do Inter. Guilherme tem feito média básica, mas tá faltando gol ainda, novamente, outra vez, né? O William José marcou 2 gols na última rodada, né? Mas é um cara que vai enfrentar uma defesa muito difícil, né? E o Luciano, cara, que é uma peça muito boa pra essa rodada, eu vou fechar com ele por enquanto, tá? Acho que tem potencial contra o Vasco, chamou a responsabilidade no último jogo, então vale a pena aqui, deve ser o cobrador de pênalti também do São Paulo. Lucero é outro cara muito bom, mas também tem o problema de oscilar demais, ó. Fez essa pontuação altíssima, mas a média dele é essa, ó. É ir bem abaixo, aqui é como uma aposta o Lucero, na minha opinião. Gosto muito também do Eduardo Sacha, eu acho que tem um potencial muito bom, principalmente para reserva de luxo, já que ele é um jogador barato e tem um jogo aqui até relativamente favorável jogando em casa, beleza? E eu acho que é isso aí. Para atacantes também são essas opções aqui que eu acho interessante. Vamos fechar com o treinador aqui, o Leonardo Jardim, do Cruzeiro, né? E como eu falei, tem outros times aqui com potencial de SG que podem ser bons para rodada aqui, como o Grêmio do Mano Menezes, o Galo do Cuca, o Fortaleza do Vojvoda, né? O Luiz Zubeldia é uma ótima opção também para essa rodada. Então temos bons aqui treinadores, beleza? Agora vamos terminar aqui de montar o nosso banco de reservas. Já voltamos com o capitão e o reserva de luxo. Então tá aqui, galera. Rafael é o nosso primeiro aqui do banco, tá? Fagner e Jonathan Jesus, como eu falei pra vocês aqui, por causa das dúvidas aqui na zaga do Cruzeiro. John no meio campo e Eduardo Sacha como atacante. Eu vou colocar ele como reserva de luxo. E o nosso time tá montado aqui com Cássio no gol, Fabrício Bruno, Vidalba ou Jonathan Jesus, Kaique Bruno e William ou Fagner, tá? Meio campo com Rubens, Pochettino e Matheus Pereira, e o ataque com Hulk, Luciano e Caio Jorge. De repente eu faço alguma aposta aqui um pouco diferente, tá? Já que esse time ficou bem parecido com os mais escalados. Eu não gosto de time que pareça muito com os mais escalados, tá? O nosso capitão será o Caio Jorge, não tem mistério, né? Então eu prefiro realmente aqui de repente fazer uma mudança. E caso haja mudança, eu vou estar postando lá nas nossas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Beleza? E talvez eu dê uma atualizada nesse time antes da rodada lá também nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, rapaziada. Mostrar pra vocês como ficou montado o nosso segundo time tiro curto pra rodada de número 12. Então tá aqui, galera, esse é o nosso banco de reserva, nosso segundo time pra rodada de número 12. Mas antes eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, que é as nossas ligas, tá? O primeiro comentário fixado aí tem um link, tá? No primeiro comentário fixado tem um link que vai te levar direto pra nossa página de ligas aqui no Rodada 10. Você não precisa me chamar pra nada, você direto pelo aplicativo faz todo o procedimento, tá? Só vai clicar no primeiro link aí, no primeiro comentário fixado, e aqui você vai escolher qual liga que você quer. Tem de R$1, R$2 e de R$5, tá? Vamos clicar aqui na liga de R$1, acabei de criar, né? Então ainda não tem nenhum time, mas tem colocado aí 400, 300, 500 times aí, então o prêmio tá sendo bem legal aí para quem vence aí, vai premiação até o 4º colocado, tá? Aqui você vai clicar em participar com Pix, vai abrir aqui, essa liga que você quer de R$1, vai confirmar que é essa liga mesmo, né? Pesquisa o nome do seu time aqui, eu vou pesquisar o nome do meu, Black Nerd aqui, vai aparecer todos os meus times tiro curto, vou colocar esse time tiro curto 1 aí, que eu acabei de montar para vocês aí, né? Coloque em próximo, vai aparecer os seus dados aqui, né? Com o seu, sua chave Pix, caso você vença a liga, a gente poder fazer o pagamento para você, certo? Próximo, depois você vai vir aqui, ó, e vai confirmar, tem um time, aí você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 times, 20 times que você quiser, tá? Confirma, e aí vai aparecer o total de times que você colocou e quanto você tem que pagar, né? E aí vai aparecer aqui direitinho, né? R$1 aqui, como eu coloquei só um time, copia e cola, ou você pode apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code e fazer o pagamento, e aí você já está com o seu time cadastrado e o seu time já vai estar lá na nossa liga, beleza? Então é isso aí, galera, última liga antes do Mundial, galera, então vai lá e clica aí no primeiro comentário fixado, participa das nossas ligas tiro curto, quem sabe essa é a liga que você vai faturar aí antes de parar para o Mundial de Clubes, beleza? Então tá aí, galera, nosso time 2 para rodada 12 do Cartola FC, beleza? Lembrando que a gente sempre só traz aqui os times 1 e 2, aqui o resultado final sempre vai ser desses dois times, não importa se meu time 15 fizer 1000 pontos, o que eu tenho que trazer para vocês aqui nas transparências é o time que eu trouxe para vocês aqui montado e escalado, que é o tiro curto 1, tiro curto 2, sempre assim, tá bom? Vamos lá então, galera, aqui no banco eu tô com o Thiago Volpe no gol, Léo Godoy na lateral, Luciano no banco de reserva de zagueiro, né, e o Cristaldo no meio campo, fechamos com o Luciano, que é o nosso reserva de luxo, e o nosso time ficou montado com a zaga do São Paulo, estamos fechando a zaga do Tricolor Paulista, com
Rafael no gol, Arboleda, Ferrarese, Crisidric, Soares e Enzo Dias, tá? O nosso meio de campo tá indo de Matheus Pereira, de John e de Gustavo Scarpa. E o ataque eu vou fechar com Christian Oliveira, Caio Jorge e Rony do Galo. E o nosso capitão, como você tá vendo aí, é o Caio Jorge. Eu acho que é o melhor capitão pra rodada, beleza? Então tá aí, galera, nosso segundo time fechado pra rodada de número 12, tá? Essas são as duas opções aí pra essa rodada. Já deixei nos comentários o que você tá pensando de ir pra rodada 12. Como foi a sua rodada 11? Mitou, zicou? Faturou alguma coisa no tiro curto? Deixa aí que a gente bate um papo sobre isso. Se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais. Clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. E segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Aí no primeiro comentário fixado tem o nosso link que vai te levar para as nossas ligas tiro curto, e seja membro do nosso canal para você pegar todas as dicas exclusivas apenas para membros, tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa sorte na rodada 12, que Deus abençoe a todos nós e tchau.